Street Fighter 2 The World Warrior Sutorito Fighter... Tá, beleza, esquece. Street Fighter 2 é o suficiente para todo mundo que é raiz entender. Porque com certeza quem clicou nesse vídeo é igual a mim, fã pra caramba da melhor franquia de games de luta que existe no multiverso. Fala aí meus amigos, beleza? Venaboy na área e hoje vai rolar muito Hadouken, Shoryuken, Hatai Taituga, Cyber Robocop e outras pérolas no vídeo, vamos lá? Antes que eu me esqueça, se você quiser me contratar como roteirista para o seu canal do YouTube, seja tema nerd, autoajuda e mais alguns outros, só entrar em contato pelo e-mail na descrição do vídeo, beleza? Um dos maiores clássicos dos games, Street Fighter 2 e suas várias versões lançadas para diferentes plataformas. Pelo menos as que foram mais jogadas aqui no Brasil. Vamos explorar como este icônico jogo de pancadaria se adaptou e evoluiu ao longo dos anos, então preparem-se para um passeio nostálgico e divertido. Primeiro, arcade, ou a famosa máquina de fliperama que ficava nas rodoviárias e terminais de ônibus por aí. Ryu, Ken e companhia deram as caras pela segunda vez em Street Fighter 2, que foi lançado pela Capcom em 1991 e se tornou um marco no mundo dos jogos de luta. A versão de arcade foi a primeira a chegar ao mercado e introduziu muitos dos personagens e mecânicas que se tornariam lendários. Com gráficos vibrantes e jogabilidade inovadora, muito superior ao seu antecessor, o primeiro Street Fighter lançado em 1987, Street Fighter 2 rapidamente conquistou jogadores ao redor do mundo inteiro. Street Fighter 2 decorre vários anos depois do primeiro torneio, quando Ryu derrotou Sagat na final. Mr. Bison, um ditador da Tailândia, organiza um novo torneio e convidou os melhores lutadores do mundo para competir. O game conta com 12 personagens, sendo 8 jogáveis, que são os seguintes: Ryu do Japão, Ken dos Estados Unidos, Chun-Li da China, Gaio, que é mais chamado de Guile aqui no Brasil, também dos Estados Unidos, Blanka, Brasil, Dalsin, Índia, Zangief, da antiga União Soviética, e Honda, do Japão. E mais 4 que na primeira versão são controlados somente pela CPU como chefes finais, mas se tornam jogáveis em versões lançadas posteriormente. Balrog, dos Estados Unidos, e Vega, da Espanha, Sagat, da Tailândia, e Mr. Bison, também da Tailândia, que é o organizador do torneio. Em Street Fighter 2 Turbo, todos podem ser escolhidos como personagens jogáveis, e agora surge um novo personagem como chefe secreto, que é o Akuma, do Japão. Posteriormente saiu, dentre várias versões, a do Super Street Fighter 2, que contava com mais 4 lutadores novos: Fei Long, da China, T-Rock, do México, Kami, do Reino Unido, e DJ, da Jamaica. Inclusive, essa é a versão que eu mais curto de Street Fighter 2. Qual é a sua? Comenta aí. Em breve vou fazer um vídeo explicando mais detalhes sobre os personagens do jogo, beleza? Quem aí já gastou uma grana com fichas e fichas nos fliperamas dos anos 90? Lá no boteco do bairro, jogando e zerando o jogo com vários personagens diferentes? Fala aí nos comentários. E qual o seu personagem favorito? O meu é o Ryu, claro, embora eu gosto de jogar com vários. E o seu? 2. Super Nintendo. Em 1992, Street Fighter 2 fez sua estreia no Super Nintendo. Esta versão foi um grande sucesso, trazendo a experiência arcade para o conforto da sala de estar. Assim como eu, muita gente teve um Super Nintendo. A minha fita era aquela da versão japonesa, que era escura no fundo da label e tinha uma parte do rosto do Ryu e o logo de Street Fighter 2. A adaptação para o SNES foi notável pela sua jogabilidade sólida, embora com algumas limitações gráficas em comparação ao arcade. No entanto, a essência do jogo estava lá e muitos jogadores puderam desfrutar do clássico em casa, com a mesma sensação das máquinas dos botecos, sem contar que o joystick original do Super Nintendo é até hoje um dos mais confortáveis que existem, pelo menos na minha opinião. O Super Nintendo também lançou várias versões do jogo, incluindo a do Super Street Fighter 2. 3. Mega Drive. E o Megão não ficou de fora dessa. Street Fighter 2 chegou em 1993 para o console. Apesar de ser uma versão mais reduzida em termos de gráficos e som,
a SEGA conseguiu entregar uma experiência divertida e jogável. A versão do Mega Drive foi uma adaptação difícil, mas ainda assim manteve a essência do combate frenético que os fãs amavam. É considerado um excelente jogo, uma das melhores versões caseiras acessíveis. Quem tinha o controle da versão com mais botões então era feliz por ter todos os golpes disponíveis com mais facilidade. Quem conhece um pouquinho do Mega Drive sabe que esse console tem um som incrível, mas que tem uma paleta de cores mais limitada, o que tornava os tons mais frios um pouco. Só que isso não atrapalhou em nada a experiência, muito pelo contrário, isso deu à versão uma identidade e um charme único. 4. Master System. Em 1993, Street Fighter 2 também foi adaptado para o Sega Master System, um console de 8 bits. Esta versão foi bastante limitada em comparação com as outras plataformas, devido às restrições de hardware, com gráficos e sons mais simplificados. A versão do Master System ofereceu uma experiência mais básica, mas ainda assim permitiu que os fãs do sistema pudessem experimentar a emoção de Street Fighter 2, mesmo com as limitações. Mesmo assim, podemos dizer que foi praticamente um milagre que a Tectoy conseguiu realizar, sem contar que essa versão foi exclusivamente pensada para o mercado brasileiro. O Master System era um console divertido pra caramba, e muitos que ganharam esse videogame de alguém, não tendo acesso aos aparelhos de 16 bits, se divertiram muito na época com essa versão de Street Fighter 2. Eu me lembro que mesmo eu tendo o Super Nintendo, quando eu tive o privilégio de ter um Master, eu fiz questão de conhecer a versão e curtir pra caramba. Eu havia experimentado um hack game de Street Fighter 2 para o Nintendinho, que era uma adaptação bem fraquinha, e me surpreendi quando joguei a do Master, pois não imaginava que era possível algo tão da hora para um console de 8 bits. '5. PlayStation 1. Em 1997, Street Fighter 2 foi relançado no PlayStation 1 como parte da Street Fighter Collection. Esta compilação trouxe Street Fighter 2, Hyper Fighting e outras versões para a plataforma, oferecendo gráficos melhorados e a oportunidade de jogar vários títulos da franquia em um único disco. Quem achou que Street Fighter 2 iria morrer na geração anterior de consoles se enganou muito, sem contar que essa talvez seja, de todas, a mais parecida com a original dos arcades. Vale muito a pena experimentar. '6. Sega Saturn. Mesmo com a guerra de consoles entre PlayStation 1 e Sega Saturn, tanto quem teve um quanto quem teve o outro pôde ter acesso às versões quase idênticas de Street Fighter 2. O Sega Saturn recebeu o Street Fighter Collection, que incluía várias versões de Street Fighter 2. Embora não tinha o mesmo impacto que as versões para outras plataformas, o Saturn ofereceu uma boa adaptação para os fãs da saga. Quem é fã também deveria experimentar e comparar. PlayStation 2. No PlayStation 2, Street Fighter 2 retornou com a Street Fighter Anniversary Collection em 2004. Este lançamento trouxe Street Fighter 2 Hyper Street Fighter 2, uma versão que incluía todos os personagens e atualizações das versões anteriores. Eu particularmente achei bem bacana e divertida a experiência, e é no Play 2 que eu costumo jogar esse classiqueiro atualmente. Eu posso, por exemplo, escolher a primeira versão do Ryu do primeiro Street Fighter 2 para lutar contra a última versão do Ken em Super Street Fighter 2 Turbo. Embora na maioria das vezes que eu for jogar, eu prefiro seguir a linha de uma versão só. No caso, a minha preferida que é a do Super Street Fighter 2 Turbo. Essa versão de PS2 é, na minha opinião, até melhor que a de arcade, devido ao console ter mais recursos tecnológicos.
É como um sonho de fã sendo realizado. Aquilo que já era muito da hora ficou ainda melhor. PlayStation 3. E o que falar então da versão de PS3? Em 2008, Street Fighter 2 Turbo HD Remix foi lançado para o PlayStation 3. Esta versão é uma remasterização moderna que preservou a jogabilidade clássica enquanto atualizava os gráficos para uma resolução de alta definição. A atualização trouxe uma nova vida ao clássico, tornando-o acessível para uma nova geração de jogadores. Toda a galera das antigas e dos tempos atuais puderam curtir muito juntos. Pais e filhos, tios e sobrinhos, jogando juntos o melhor jogo de porrada de todos os tempos. Essa mesma versão também foi lançada para o próximo console da lista e conta com golpes especiais que não existiam nas versões anteriores. Xbox 360. Street Fighter 2 Turbo HD Remix também foi lançado para o Xbox 360 no mesmo ano, semelhante à versão do PlayStation 3. Esta remasterização trouxe gráficos atualizados e melhorias no equilíbrio do jogo, oferecendo uma experiência nostálgica com um toque moderno. Novamente, apesar das concorrências entre fabricantes de videogames, todos da época da sétima geração de consoles tiveram a oportunidade de conhecer o maior clássico de jogos de luta. Sem contar o joystick do Xbox 360, muito amado por fãs de jogos de luta. Nintendo Switch. Esse jogo é praticamente uma homenagem e uma honraria para o clássico. É a versão mais atual de Street Fighter 2. No Nintendo Switch, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers foi lançado em 2017. Esta versão trouxe várias melhorias, incluindo gráficos em alta definição, novas mecânicas e a adição de 2 novos personagens, que são o Evil Ryu e o Violent Ken. A versão para Switch também incorporou um modo de jogo cooperativo e a possibilidade de jogar em qualquer lugar com o console híbrido da Nintendo. É praticamente um jogo totalmente novo, é como estar assistindo um anime e jogando ao mesmo tempo, é a superação de todas as versões anteriores. E aí está, pessoal, desde os arcades até os consoles de última geração, Street Fighter 2 deixou uma marca indelével no mundo dos videogames. Cada versão trouxe algo único, mas todas mantiveram a essência que fez de Street Fighter 2 um clássico eterno. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal Gamer Pobre. Deixe nos comentários qual versão de Street Fighter 2 é a sua favorita e o que mais você gostaria de ver por aqui. Também cite aí se eu esqueci de alguma versão importante que você experimentou. Um forte abraço e até a próxima.